Olá, bem-vindo à live JR desta sexta-feira, hoje para falar da nova onda de Covid-19 no país. O Brasil tem alta de casos, alta de internações, o que preocupa muito os especialistas. Se bem que vocês já falaram, né, que essa nova onda é um pouco mais leve em relação às outras já vividas até aqui o país na pandemia. Bom, aqui comigo está a Cleisla Garcia, que a gente até falava sobre isso, né, Cleisla, um pouco antes de entrar no ar. Bem-vinda. Olá, Camila. Muito obrigada. É sempre um prazer. E os nossos dois convidados, o Dr. Alberto Chebabo, que é presidente da Sociedade Brasileira de Infectologia. Doutor, bem-vindo. Obrigado. Boa tarde. Boa tarde. E o Dr. Daniel Junger, que é infectologista da Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Muito prazer em te receber aqui também, doutor. Oi, gente. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. Bom, e você que está acompanhando a nossa live, pode mandar a sua pergunta, a sua dúvida, né? Nesse momento da pandemia, a gente sabe que surgem muitas questões, né? Porque é uma nova fase em que as pessoas estão vacinadas. E aí, os sintomas? Quanto tempo ficar em isolamento? A gente vai tentar te responder tudo isso agora, mas mande a sua dúvida para as plataformas digitais da Record TV, do portal R7 e também do Jornal da Record. Bom, Cleisla, a gente falava, né, um pouco antes de entrar aqui no ar, que ou as pessoas estão com Covid ou elas estão achando que estão com Covid o tempo todo, porque dá dor de garganta, às vezes você se sente cansada e nunca sabe se é Covid ou não até fazer o teste ou o autoteste, teste no laboratório, nas farmácias, ou também muita gente usando o autoteste para verificar e também já tomar as medidas necessárias, né, Cleisla? Exatamente, Camila. A gente tem essa sensação o tempo todo, mesmo com a vacina, vendo e acompanhando esse altíssimo número de casos. Então, eu começaria com o doutor Alberto. Oi, doutor Alberto, tudo bem? Eu gostaria de saber em qual momento a pessoa deve procurar um serviço de saúde. Quando ela sente um sintoma leve, médio, ela precisa procurar um serviço de saúde para ter essa certeza e para mudar os protocolos. Qual deve ser, nesse momento, a nossa conduta? Pois é, então, nesse momento, principalmente agora que a gente está tendo um número muito grande de casos de Covid, né? O ideal é que qualquer quadro sintomático, mesmo aqueles mais leves, que a pessoa acredite que só uma gripezinha, um resfriadinho e tal, ela vá se testar, né? Porque, principalmente em pessoas vacinadas, né, a Covid pode ser um quadro muito leve, né? As pessoas têm aquela ideia de que a Covid é um quadro muito grave, que as pessoas vão ficar internadas e tal. Só que agora, com a vacinação, muitas das vezes, esse quadro de Covid leve acontece só com uma corizazinha, às vezes um dia de febre, mais nada, ou às vezes nem febre, só uma coriza mesmo. Então, o ideal é que a pessoa busque, né, uma unidade de saúde para se testar, uma farmácia ou um laboratório, seja qualquer local onde ela possa realizar o teste. Várias prefeituras hoje oferecem o teste de graça nas suas unidades básicas de saúde, para que ela faça o teste. A gente sabe que tem muitos vírus circulando, não é só o vírus da Covid, então a gente tem outros vírus respiratórios circulando agora, né? Mas no caso da Covid, a gente precisa fazer o isolamento e tal. Então, e claro que tem aquelas pessoas mais que moram ou que convivem, né, com pessoas mais frágeis e tal, e aí é importante testar para fazer o diagnóstico, saber se é ou não Covid, né, para poder aplicar os protocolos corretos de isolamento, de quarentena, tal, para que não haja risco de transmissão para outras pessoas. Vou perguntar para o Dr. Junger aqui, a reproduzir uma pergunta de internauta. A Laís de Salvador pergunta: por que mesmo com a terceira dose tem pessoas ficando doentes? Essa pergunta, na verdade, eu acho que é a grande indexadora dessa eficácia das vacinas, né? E, assim, é uma resposta que a gente tem repetido muito. Em primeiro lugar, a gente está no primeiro momento na história onde a gente tem uma dosagem, né, de vírus, tá, depois de vacinar. Então, quando a gente vacinava para pólio, quando a gente vacinava para sarampo, a gente só observava sintomas, a gente não dosava vírus. Hoje a gente sabe que a eficácia da vacina fundamental é evitar casos graves e fatalidades, óbitos, enfim.
Então, a gente tem a vacina, a gente continua se infectando, mas com uma chance bem menor de se infectar. A gente pode até transmitir, mas fundamentalmente a vacina, a sua eficácia, ela se concentra na prevenção de casos graves e óbitos. Então, mesmo com a terceira dose, a gente pode continuar se infectando, sim, mas o que a vacina se propõe é justamente isso, a gente ter ondas cada vez mais brandas e daqui a pouco a gente não ter mais ondas tão significativas. Então, como o Alberto falou, a gente pode ter uma grande maioria de casos muito leves. Isso se deve, não é porque uma variante é boazinha, isso se deve porque a gente tem uma população vacinada. Doutor Daniel, eu queria esclarecer uma dúvida que eu acho que é principalmente de muitas mães. Depois dos adolescentes vacinados, de muitas crianças vacinadas, a criança ou adolescente, ou até mesmo o adulto, tem um sintoma muito parecido com gripe e as pessoas acabam esperando um pouco, né? E a grande preocupação é, ainda podemos morrer de Covid. Existe um momento em que a doença pode ainda dar uma guinada, mesmo a pessoa vacinada. Portanto, qual é o limite de espera em casa até procurar um serviço? Eu queria deixar isso bem claro, porque eu tenho visto até com amigos e amigas que essa tem sido uma dúvida e uma preocupação grande das famílias. Na verdade, procurar o serviço tem até uma justificativa epidemiológica, por assim dizer, né? Primeiro de tudo, como já foi falado, deve-se testar a partir do momento que a gente tenha sintomas, justamente para evitar novos casos, para a gente saber quantos casos realmente existem, para a gente saber a real eficácia da vacina em relação à prevenção de infecções. Mas, em relação a procurar um serviço de saúde para assistência por causa de gravidade da doença, a partir do momento que você começa a experimentar, né, uma queda importante do estado geral, ou seja, uma inapetência muito significativa, você não está conseguindo se alimentar, você não está conseguindo levantar da cama direito, você vê que você está ficando cansado mesmo sem falta de ar, ou com falta de ar, né? Qualquer um dos dois tem aquele cansaço que é um cansaço respiratório, tem aquele cansaço que é um cansaço físico, tipo uma fadiga. Ambos os tipos de cansaço podem ser sintomas de uma Covid que está piorando. Tá? E a gente vai ter, sim, mortes por Covid, como a gente tem mortes por influenza. O que a gente tenta é minimizar essas mortes, né? O perfeito seria a gente chegar a 0 mortes por Covid. Mas a vacina protege. Alguns extremos de idade podem não responder tão bem, como a gente já espera, que não tem uma resposta imunológica tão boa, como pessoas adultos jovens e adolescentes, enfim. E outras pessoas com comorbidades importantes, né? Pessoas que fazem hemodiálise, hipertensos diabéticos descompensados, principalmente, mas principalmente aqueles pacientes que começaram a ter sintomas mais importantes, né? A queda do estado geral de uma maneira bem mais ampla, assim, elas precisam procurar assistência para serem avaliadas e ver se é o caso de se internarem ou não. Temos mais uma pergunta de internauta, né? Lembrando aqui que todo mundo pode se manifestar pelas plataformas digitais da Record TV, do Portal R7 e também do Jornal da Record. O Regianeval, ele pergunta pelo Instagram Portal R7, quais são as sequelas do pós-Covid? E eu já aproveito para complementar essa pergunta para o doutor Alberto, que é a seguinte, essa nova onda, ela é diferente? O que as pessoas sentem, apesar de os sintomas serem mais leves, como o senhor mesmo disse? Qual é a variante dominante, né? No começo do ano, a gente que era considerada a terceira onda de Covid-19 era Ômicron e agora continua sendo variação de Ômicron, é a própria variante Ômicron que está acometendo pessoas que não tinham passado por Covid até aqui. Qual é esse panorama atual, doutor? A gente perdeu. A gente não está te ouvindo. Vamos ver. Colocou no mudo aí? Agora sim. Pode responder. Vamos lá. Começando pela Covid longa, né, o quadro mais... é um quadro muito distinto. Assim. Você pode ter várias manifestações de Covid longa. Né? Desde as sequelas, por exemplo, de perda de olfato e paladar, que podem se manter por um tempo grande, até cansaço crônico, que a gente vê em alguns casos, alterações respiratórias, naqueles casos mais graves, que principalmente ficam internados em ventilação mecânica. Hoje a gente vê menos isso, mas ainda a gente vê pacientes com sequela daquela primeira fase da doença, antes da vacina, e os quadros neurológicos, né, que principalmente alteração de concentração, né, esquecimento. Isso é uma queixa muito frequente em algumas pessoas
de Covid relacionados à Covid, né? A Covid longa, uma manutenção, uma falta de concentração, uma dificuldade de lembrar das coisas, né? E isso, para algumas pessoas, é bastante importante, né? Agora, em relação aos sintomas da doença, é importante a gente dizer que a doença ela é a mesma, né? Ou seja, o vírus causa os mesmos sintomas desde o início da epidemia. O que modificou foi o fato de a gente ter conseguido vacinar essa população e modificar, né, a história natural da doença, né, causando hoje doenças mais leves, né, levando a doenças mais leves, a quadros mais leves. Hoje, né, naquelas pessoas completamente vacinadas, né, o que a gente espera são quadros leves, como se fosse uma síndrome gripal. Coriza, né, nariz escorrendo, dor de cabeça, eventualmente, dor no corpo. Algumas pessoas nem isso têm. Outras pessoas têm quadro febril de 24, 48 horas. Mas muitas pessoas, às vezes, só têm quadro de coriza e congestão nasal, né? Como se fosse um resfriado, não é nem um quadro gripal, mas um resfriado leve. Né? Isso tudo relacionado, claro, ao fato de que aquela pessoa está protegida pela vacina se ela tiver feito todas as doses recomendadas. Né? Agora, em relação às variantes que estão circulando, né? Em janeiro a gente teve aquela onda da Ômicron, e agora o que a gente tem são várias subvariantes da Ômicron que foram se desenvolvendo, né, nesse período de janeiro até agora, né, levando a aparecimento de algumas subvariantes, inclusive com mais escape imune. O que significa escape imune? Uma possibilidade de conseguir se evadir do sistema imunológico, conseguir enganar o sistema imunológico, né, levando a infecção, mesmo naquelas pessoas vacinadas, ou até quem teve a Ômicron, né, lá em janeiro, com reinfecção por essas subvariantes da Ômicron. Continua sendo Ômicron, mas ela é já uma Ômicron bem modificada. Então, a gente está vendo circulação de duas variantes que a gente chama de BA4 e BA5, lembrando que a BA1, né, é a Ômicron que foi original, que foi descrita lá em dezembro e que causou a onda em janeiro. E essa BA4 e BA5 veio também da África e tem causado os casos, os surtos lá na Europa, principalmente em Portugal, e a gente já tem detecção de circulação aqui no Brasil, e a gente sabe que provavelmente esse surto está ligado a esse aumento da presença dessas variantes, dessas subvariantes da Ômicron aqui, mas, de novo, todas elas causando o mesmo tipo de doença, pode até aumentar a chance de uma pessoa, mesmo vacinada, ter a doença sintomática, mas, de uma forma geral, leve, né? A não ser naquelas pessoas ou não vacinadas completamente, ou aquelas mais frágeis, como o Daniel já colocou, né? Algumas pessoas que respondem menos à vacina, né? Os imunodeprimidos, os muito idosos, tal. Esses podem, eventualmente, fazer um quadro mais grave, né? E por isso a recomendação de que principalmente esses, estejam com todas as doses de vacinas e alguns deles, inclusive, já com a recomendação de fazer 5 doses, né? Agora a 5ª dose de vacina nos imunodeprimidos, principalmente dos mais idosos. Cleisla, não sei se você teve essa sensação, essa impressão, e aí os doutores também podem confirmar, mas queria saber primeiro com você, que pessoas que não tinham se infectado pela Covid-19, tive essa impressão que nessa onda, muita gente que passou ileso 2 anos, né, 2 anos e meio de pandemia, chegou essa vez e aí também pegou e foi batizada pela Covid-19. Você teve essa impressão também, Cleisla? Sim, exatamente. Muitas pessoas que não tinham tido Covid, mesmo depois da vacina, tiveram agora numa versão, felizmente, muito mais leve, mas a gente vê isso no ambiente de trabalho, na rua, em todos os lugares. E eu gostaria de saber do Dr. Daniel se isso tem uma explicação, e já colo uma pergunta para o serviço, que é a atualização da carteira, né? Quem nesse momento, Dr. Daniel, deve tomar? Vamos lembrar a questão dos adolescentes a partir de que idade, os adultos a partir de que idade e as pessoas que têm alguma fragilidade, que dose elas devem tomar já? Vamos dar uma atualizada nessa carteira de vacinação? Bom, em primeiro lugar, né, todas as pessoas que já deveriam ter tomado suas doses, elas não estão protegidas. Né? Então, a gente tem um período
de cerca de 4 meses, 3 meses, entre as doses, o calendário que era habitual, que na verdade não é mais 2 doses do calendário habitual. Agora o calendário habitual são 3 doses e a gente tem uma dose de reforço, né? Em algumas populações a gente tem uma 5ª dose. Então esses termos ficam até meio confusos. O que é dose de reforço? É a 3ª, é a partir da 4ª, enfim. Todo mundo deve tomar 3 doses, basicamente. Né? Se eu estou com minha última dose há mais de 3 meses, eu já não estou mais protegido. Né? Já começa por aí. Antes era 6 meses, agora a gente já sabe que com 3 meses a gente já faz um reforço, tá? E com relação a essa... Poxa, agora que eu achava que estava no finzinho da pandemia, que eu estava já, né, me gabando que eu não peguei, que eu estava saindo dessa ileso e tal, tá todo mundo ao meu redor resfriado, amanhã eu amanheço com o nariz correndo também. Mas realmente são variantes bem infectantes, então isso daí já justifica o fato da gente ter um aumento expressivo do número de casos. Provavelmente, o número de casos que nós temos confirmados está muito aquém, está muito menor do que os verdadeiros casos, porque tem muita gente que está com resfriado leve e não vai se testar. Tem momentos que você olha para um lado, olha para o outro, está todo mundo resfriado. Tá todo mundo resfriado. E, assim, a gente esquece, com esse tempo todo que a gente passou longe dos nossos familiares, longe do convívio social, seja com amigos ou até mesmo no trabalho, a gente, pela intimidade que a gente tem com as pessoas, a gente esquece, né, da importância da máscara. E aí a gente volta a fazer reuniões familiares, daqui a pouco, cada reunião familiar dessa é um foco para pequenos surtos ou ondas de propagação. Tá? Então, realmente a gente tem mais. E se a gente raciocinar matematicamente, uma variante, para ela aparecer, ela tem que infectar muito. Senão, aquela que já estava, ela predomina até que a onda baixe e a gente fica numa baixa. Para a gente poder perceber uma variante e ela ter uma importância epidemiológica, uma importância na comunidade, é porque essa variante conseguiu infectar várias pessoas. Então, é natural que a gente tenha, né, depois de umas ondas, a gente tem aquele período de calmaria e depois a gente vem com vários novos casos por uma variante que infecta bastante. Eu estava falando com a Cleisla aqui, né? Eu antes também não tinha tido Covid-19, tive recentemente, e eu estava falando sobre os sintomas, né? Eles são muito parecidos com sintomas de gripe, mas quando você pega a Covid-19, você sabe que o sintoma é diferente, porque você piora muito rapidamente, né? Você tem o primeiro sintoma ali, segundo dia já piora, aí depois, terceiro dia, começa a espirrar mais, é muito característico, assim. Eu fiquei surpresa até por saber diferenciar como é a Covid-19, né? Porque eu peguei pela primeira vez. Realmente tem essa diferença no desenvolvimento da doença, quando a gente compara com uma gripe? Tem algum sinal para a pessoa que está em casa nos assistindo falar, nossa, então pode ser que eu estou só com o nariz escorrendo, mas isso pode ser Covid sim? Pois é, pode ser, assim, na realidade, o que acontece? Aquelas pessoas que nunca tiveram Covid, mesmo vacinadas, elas podem pegar Covid, né, como no seu caso, por exemplo, né, e normalmente esse quadro vai ser um pouco mais sintomático, né, porque você não teve Covid antes. A gente tem uma questão que a gente chama que é a imunidade híbrida. O que é a imunidade híbrida? É a imunidade que mistura tanto a imunidade pela vacina quanto a imunidade pela doença, infecção natural. As pessoas que já tiveram Covid anteriormente, vacinadas, elas têm uma menor chance de ter Covid novamente. É claro que elas podem, tem pessoas que já tiveram até 3, 4 vezes Covid e tal, mas normalmente, né, a chance é menor e normalmente os quadros posteriores são mais leves. Aquela pessoa que nunca teve Covid, mas está vacinada, né, ela vai ter um quadro um pouco mais florido. Né? Ela está vacinada, então a vacina vai proteger contra os quadros mais graves e tal, mas ela vai ter mais sintomas, e sintomas, às vezes, durando 2, 3, 4, 5 dias. Né? Numa pessoa que já teve Covid, né, já vacinada, e que reinfecta, pode, eventualmente, não ter quadro sintomático nenhum. Às vezes a pessoa só vai lá descobrir porque fez um exame, está positivo, ou tem um quadro muito leve. Então, é muito difícil a gente diferenciar clinicamente
né, o que é Covid e o que são as outras doenças respiratórias. Porque você pode ter quadros respiratórios bastante intensos, com febre e tal, causado por outros vírus, e ao mesmo tempo também ter quadros muito leves causados pelo SARS-CoV-2, que é o vírus da Covid. Então, clinicamente, diferenciar aquele quadro respiratório, aquele quadro sintomático respiratório gripal, apenas pelos sintomas é impossível, né? Então, a gente, por isso que a recomendação é que qualquer quadro sintomático a pessoa vá se testar, porque qualquer quadro pode ser ou não Covid, né? Hoje a gente tem muitos vírus circulando, né? Tem vírus influenza, tem metapneumovírus, tem vírus sincicial respiratório, tem outros que a gente não consegue nem fazer o diagnóstico laboratorialmente facilmente, né? A não ser que a gente faça um painel com 20 e poucos vírus, que é muito caro, tal. A maior parte das pessoas não vai ter condição de fazer esse teste, para que a gente consiga descobrir qual é o vírus que está causando aquele quadro. Mas hoje, né, nesse momento, com esse surto que a gente está tendo, com essa onda atual de Covid, é claro que a primeira coisa que a gente tem que pensar num quadro respiratório é Covid. E descartar a Covid, e aí sim, se não for Covid, a gente vai pensar em outros vírus que possam estar circulando. Eu queria saber a opinião do Dr. Daniel e depois também do Dr. Alberto sobre o atual uso da máscara na maior parte dos municípios brasileiros. Porque às vezes parece uma piada, porque aqui pode, aqui não pode, nesse lugar você põe a máscara, aqui você tira, quer dizer, desse jeito que estamos usando a máscara, realmente ela nos protege ou está quase uma piada isso, gente? Bom, nós vivemos, depois dessa última grande onda, um período de significativa calmaria, né? E mesmo nessa última grande onda, mesmo a gente tendo saturado nossa capacidade hospitalar, a proporção de casos graves foi muito pequena. O grande problema é que era uma variante que infectava sobremaneira, e aí a gente teve um número exorbitante de casos, e mesmo 0,1% naquilo ali seria acima do que a gente consegue suportar em termos de internações. Mas aí a gente não tinha mais justificativa do ponto de vista epidemiológico para o uso de máscaras o tempo inteiro, tá? E aí foi gradativamente, né? Eu lembro que o Rio de Janeiro até comemorou, né, Alberto, um mês sem máscara e não teve nenhum impacto no aumento do número de casos, e foi uma das cidades que sempre foi crítica, né, em relação à pandemia, né, do ponto de vista de número de casos, de internações, enfim, e conseguiu se manter isso, foi uma das pioneiras a relaxar com essas regras de mitigação, mas no atual momento, a gente vê que as recomendações de voltar a usar máscaras em locais fechados, em escolas, elas vêm voltando, tá? É muito importante que a gente use a máscara certa do jeito certo, tá? Então, lembrando aquilo que se repetia, né, de forma exaustiva no começo da pandemia, máscara de tecido protege os outros de você, não protege você dos outros. Então, ela segura o que você está exalando, mas ela não filtra o ar que você respira. Né? Máscara cirúrgica já filtra se você está andando ou está num ambiente fechado, enfim, e as pessoas estão, né, basicamente assintomáticas. E máscara N95, foi essa que você mostrou, é uma máscara que tem uma filtragem muito mais, né, específica, enfim, e ela consegue filtrar partículas muito menores, como as que a gente chama de aerossóis, é mais utilizado em ambientes de assistência à saúde, onde a gente tem pessoas sintomáticas, tem procedimentos dos pacientes. Então, voltando ao objetivo da sua questão, se usar máscara, né, com tantas regras flutuantes, com uma coisa que não tem mais aquela linearidade de antes, será que isso daí está protegendo a gente? Está bagunçando mais ainda se eu devo usar, se eu não devo, se isso daí realmente tem algum efeito ou não? Ou se isso daí só está sendo uma justificativa para quem nunca gostou de usar máscara, para quem nunca quis usar máscara, ficar à vontade de não usar e, com isso, ser um elo na perpetuação dessa cadeia de transmissão. Bom, basicamente, se você está ao ar livre e consegue manter mais de 1,5 metro de distância das pessoas, né, que isso são situações muito frequentes na vida da gente, se eu estou num parque, se eu estou andando na calçada, essa calçada não está cheia de gente, eu não vou ficar conversando com as pessoas, eu estou passando rapidamente. Então, nesses lugares ainda existe uma certa segurança. Já são mais complicados, porque a gente já tem, não uma grande onda já instalada, mas a gente já tem significativamente um número de casos circulando. Por outro lado,
Isso eu estou falando porque a gente considera a população vacinada. Tá? Eu estou considerando você, Cleisla, eu, né, enfim, estou considerando a gente vacinado, então a gente tem uma proteção a mais do que a gente tinha antes, quando a gente começou a usar máscara lá atrás, onde não existia vacina. Então, se eu considero que eu estar vacinado me permite relaxar um pouco com o uso de máscaras em locais abertos, fica o alerta para pessoas que podem ter uma resposta menos intensa, né? Podem não atingir a resposta ótima da vacina, que é a imunidade, ou seja, aquelas pessoas que têm extremos de idade, né? Tanto as crianças abaixo de 5 anos que não foram vacinadas, como os idosos, certo? Principalmente aqueles com mais senilidade, né? Pessoas que têm doenças crônicas significativas, não só diabetes e hipertensão, mas transplantados, né? Doentes renais crônicos que estão em hemodiálise, essas pessoas todas, pessoas com câncer, essas pessoas todas elas têm uma imunidade que está um pouco diferente, ou às vezes muito diferente, da população em geral. Então, para essas pessoas, na verdade, seria até mais seguro usar máscaras em locais abertos também. Uhum. Obrigada, doutor. E a sua opinião, doutor Alberto? Olha, é mais ou menos isso mesmo. Na realidade, o que acontece é que quando a gente está num momento de alta circulação, como a gente está agora, a máscara ela é fundamental para proteger, porque o risco que você vai ter de estar no mesmo ambiente de uma pessoa que esteja transmitindo é alto. A gente está vendo, né? A gente conhece, todo mundo conhece hoje várias pessoas que estão com Covid nesse momento, né? Essas pessoas, antes de apresentarem sintomas e fazerem diagnóstico, estavam circulando pela rua, ou estavam em reuniões, trabalhando, ou na escola, né? Então, a chance de você encontrar, estar no mesmo ambiente, né? Principalmente no ambiente fechado, com uma pessoa transmitindo naquele momento a Covid, aumenta muito nesse período de alta circulação. E aí não tem dúvida, não tem jeito, a gente tem que usar a máscara para tentar se proteger. No momento em que você tem uma baixa transmissão, uma baixa circulação viral, como a gente viveu agora nos últimos 2, 3 meses, né? Em que a gente teve um momento muito tranquilo aqui na cidade do Rio de Janeiro, no Brasil como um todo, né? Uma redução importante de transmissão, esse uso da máscara ele é opcional, né? Aí a pessoa vai usar se ela se sentir bem, se ela estiver preocupada, ou aquelas pessoas, como o Daniel colocou, que são mais frágeis, né? Que mesmo que o risco seja baixo de pegar, se ela pegar, o risco de complicar é muito alto, né? Então, para essas pessoas, manter uma segurança maior na utilização da máscara é importante mesmo nesses períodos de baixa. Para o resto da população, em geral, assim, você pode prescindir do uso de máscara nessa situação de baixa circulação. Mas no momento como a gente está hoje, a máscara é fundamental para reduzir esse risco. A gente vai passar por isso de novo, daqui a algumas semanas vai cair de novo, porque é assim que essas ondas funcionam, e a gente vai poder de novo liberar a máscara. Agora, não dá para você entrar no metrô cheio. Nesse momento, lotado, como eu outro dia entrei, eu era a única pessoa de máscara dentro do metrô. Ali, o risco de transmissão é altíssimo, né? As pessoas deveriam estar usando máscara ali, mesmo sem ser obrigatório. É uma questão de segurança, né? Eu comparo, por exemplo, com capacete. Ninguém usa capacete andando na rua. Mas se você vai andar de moto, você tem que usar o capacete, porque o risco de você cair, bater com a cabeça e se machucar de forma grave é muito alto. É uma coisa em relação à máscara. Se a circulação viral estiver muito baixa, o número de casos estiver muito baixo, é que nem andar na rua. Você não precisa andar... E a questão do capacete, você não precisa usar a máscara, né? Você pode... ficar sem a máscara. Agora, se você está nesse momento de alta circulação, é que nem quando você está andando de moto, bota o capacete, bota a máscara, né? Então, a gente vai ter que aprender a conviver com isso, né? Daqui para frente vai ser assim, e a gente vai ter que aprender a conviver com essas idas e vindas da epidemia, que eu nem sei mais se é uma pandemia, mas pelo menos dessa epidemia, né? E desse vírus, porque ele não vai abandonar a gente vai ter momentos assim o tempo inteiro. Bom, a gente tem mais uma pergunta aqui, a Eliane Maia, que pergunta pelo Facebook do Jornal da Record. Quem já teve na primeira fase, é mais perigoso se pegar de novo? Que aí vem no gancho do que vocês estavam explicando que aparentemente não, né? E o protocolo é diferente para quem pegou pela primeira vez, já que a Covid dura um pouco mais, do que para quem já está se reinfectando com o coronavírus? Podem escolher, quem quiser responder. Você fala
Você fala o protocolo de isolamento, De o protocolo de isolamento, tratamento, exatamente. Porque agora mesma se coisa. fala em 5 dias, isso causou uma confusão muito grande, né? Mas, por exemplo, no meu caso, eu testei positivo até o 9º dia de Covid-19. Eu consegui voltar a trabalhar só no 10º. Mas também já vi gente negativando no 6º dia. Sim. Então, tá meio confuso isso e as pessoas falam, e agora? Quanto tempo eu fico em casa? Eu acho que essa parte aí o Alberto deve achar até mais interessante para falar que em relação aos exames, mas eu vou só fechar o raciocínio. Foi comprovado já que no 8º dia o 8º dia do início dos seus sintomas, se você está assintomática, mesmo com o exame positivo, aquele vírus ele não está infectando mais ninguém. Então, se você está assintomática, né, você teve sintomas, seu primeiro dia de sintomas, hoje faz 8 dias. Você não tem mais nenhum sintoma há 24 horas, pelo menos. Eu faço um exame seu, esse exame dá positivo. Lá no começo da pandemia, a gente via que quem tinha esse exame positivo, com 14 dias em diante, a gente semeava esse vírus em cultura e ele não replicava. Então, a gente foi, né, além de vacina, além de muita coisa que foi sendo aprendida, a gente foi vendo que recentemente já há alguns meses, quando a gente tem 7 dias de sintomas, no 8º dia, mesmo que o exame dê positivo, a gente não está infectando ninguém na grande maioria dos casos. Antes do Dr. Alberto responder, só para falar o que é o não sintoma, porque muitas vezes ali no finalzinho da Covid, você ainda dá uma espirrada, uma coisa bem mais fraca, mas tem coriza. Então, quando eu posso considerar também que eu estou zerada de sintomas? Olha, a recomendação... desculpa, Fala, você quer falar? Não, a recomendação, na realidade, é assim, que as pessoas tenham a noção, né, de que o mais importante em relação à transmissão é a presença do sintoma, né? Muito mais até do que o teste, ficar fazendo teste o tempo inteiro, porque o teste é isso, ele detecta ali um pedaço do vírus, a gente não sabe se esse pedaço do vírus está vivo ou não, né? Ou seja, se aquele vírus ali tem uma capacidade de transmitir. Claro que quando a gente faz um teste no primeiro dia de sintoma, a gente sabe que aquele vírus está todo com a potência toda para transmissão, tem uma carga viral alta, uma quantidade de vírus alta, né? Não está ainda atacado pelo nosso sistema imune e tal. Chega lá no 5º, 6º dia, o nosso sistema imune já foi lá, já atacou esse vírus, já modificou esse vírus, né? Ele perde força e muitas das vezes o que ele está detectando ali naquele exame é um pedaço do vírus que não significa que ele tenha capacidade de transmissão. Então, o mais importante é o sintoma. Se a pessoa está assintomática lá para o 5º, 6º dia, né? Ela, quando chegar no 7º, 8º dia, ela já pode sair. Na realidade, o que a gente conta 7 dias a partir do início dos sintomas. Se ela no 7º dia está assintomática já, sem sintoma importante, e aí eu vou falar dessa questão dos sintomas, ela a partir do 8º dia ela pode voltar. Numa questão de segurança, né, a gente tem recomendado que essa pessoa, entre o 8º dia e o 10º dia, depois do início dos sintomas, ela volte às suas atividades, mas sempre em uso de máscara. Porque, mesmo quando não é obrigatório, mesmo que não seja... Porque existe um risco residual. É claro que a gente sabe que não é 100% das pessoas que no 7º, 8º dia não estão transmitindo. E nem que pode ser que, eventualmente, em algum momento haja um período de transmissão e depois, em algum momento do dia, essa transmissão vai cessando, né? E é claro que o risco no 8º não é igual ao risco no 10º, né? Ele vai caindo com os dias. Então, a gente recomenda que do 8º ao 10º dia a pessoa mantenha o uso de máscara para diminuir qualquer risco residual de transmissão. 10 a 15% das pessoas ainda podem transmitir entre o 8º e o 10º dia, mas essa transmissão ela não é mantida e ela é muito menor do que, claro, no início dos sintomas, né? Agora, em relação aos sintomas, né, o que a gente considera como sintoma importante é aqueles sintomas que a gente chama de sistêmicos. Febre, mal-estar, aquele mal-estar que dá no início da doença. Você mesmo falou, né, Camila? Você fica com uma sensação muito ruim, calafrio, né? Cansaço.
o cansaço importante e tal. Eventualmente, você ainda no 7º dia, ainda pode ter uma tossezinha residual, porque ficou com um pouquinho de secreção e tal, aí você pode ter uma tosse residual, que a pessoa sabe que é residual, ela vê, a característica da tosse é bem diferente da tosse lá do início, dos sintomas, quando você está muito congesto e tal. Então, principal é o desaparecimento desses sintomas que a gente chama de sistêmicos, né? Que dão aquela sensação de que você está viral. Né? Muita dor de cabeça, muita febre, eventualmente, calafrio, dor no corpo, cansaço importante. Se isso já tiver desaparecido, normalmente lá para o 3º, 4º dia, 5º dia no máximo, isso já desapareceu, a pessoa já pode retornar a partir do D8, sem a necessidade de escolher um exame. Agora, claro que vai ter algumas pessoas que vão ter quadros arrastados. E essas pessoas, enquanto tiverem sintomáticas, né? Às vezes tem pessoas que fazem 3, 4, 5 dias de febre e tal. Essas pessoas vão ter que ficar em isolamento até a melhora desses sintomas. Interessante. Doutor Daniel, a gente flexibilizou muita coisa, né? Além da máscara, às vezes, em alguns casos, até a ética. Muita gente, às vezes, sente que pode estar com a doença, mas os sintomas são leves e a pessoa, por algum motivo, não faz o teste. Eu queria que o senhor falasse para a gente sobre a importância de, na dúvida, fazer uma testagem. Nem que seja uma testagem de farmácia, aquela que fornece o laudo, para você apresentar para a sua empresa ou no ambiente, enfim. Doutor, você me ouve? Do ponto de vista de segurança, né, vamos tocar num ponto, eu acho que mais contundente, né? Eu estou resfriado, mas acho que não é Covid, né? Primeiro de tudo, ninguém quer ter Covid. Então, é muito fácil a gente estar com sintomas leves e dizer, não tem importância, não preciso testar. É desagradável procurar um serviço, parar minha rotina para ir atrás do diagnóstico que eu não quero receber. É desagradável fazer o exame. E aí eu vou e visito minha avó. Eu visito minha avó e quando eu chego lá, minha avó senta à mesa comigo e toma um café comigo. No final do dia, eu passei lá na casa dela. E aí, não precisa nem abraçar. Aí você sai. Daqui a uns dias, a minha avó está doente, grave. Porque eu achava que estava só com uma coriza e aquilo ali era bobeira. Outro ponto importante para a gente se testar. Se a gente não tem uma confirmação do número de casos, a gente não consegue traçar medidas para combater aquilo ali. Então, se eu não sei o real impacto, né, dessa onda que vem se formando agora na população, eu posso facilmente perder isso de controle. Perder o controle sobre isso daí. Porque eu não sei exatamente quantas pessoas tem. Né? Eu fico achando que está tudo bem, e daqui a pouco meus hospitais não recebem mais pacientes e eu estou tendo gente morrendo em casa. Numa situação mais caótica que a gente já, né, percebeu esse tipo de coisa acontecendo. Então, isso é importante, né, até do ponto de vista da gente poder medir a eficácia das vacinas em relação a pessoas que estão atrasadas, enfim. Então, é importante a gente fazer o teste para poder se isolar. Se eu estou resfriado e vou no meu hospital, na minha clínica, na minha empresa, e transmito esse resfriado para alguém, essa pessoa vai se afastar, pelo menos até excluir Covid. Se eu estou com Covid e estou passando para as pessoas, elas vão se afastar por mais tempo, mesmo que elas não fiquem graves. Então, estrategicamente, é muito importante a gente fazer isso, porque senão daqui a pouco os serviços vão parando. Para um pouquinho, depois volta, para um pouquinho, depois volta, e causa atrasos. Então, assim, existe uma série de fatores bem práticos que são muito úteis para a gente entender a importância dessa testagem. Tá Obrigada, certo. doutor. É perigoso isso, né, Camila? Porque quando a gente começa a ter menos medo, eu acho que o perigo vai aumentando, né? Esse sentimento um pouco de que eu não vou pegar, eu também, Não se vou eu passar. pegar, eu vou perceber, também não vou passar para ninguém. Não é bem assim, né? A gente percebe que a Covid-19 continua muito infecciosa e muito transmissível, né? As pessoas pegam facilmente, é só dar uma bobeada ali. Agora, eu queria voltar nessa questão dos invictos. E para essa turma aí, será que tem algum segredinho ali, imunológico, que faz essa turma um pouco mais resistente a pegar a Covid-19? Olha, tem alguns estudos, né, sendo feitos, avaliando realmente pessoas que, mesmo expostas intensamente, né, por exemplo,
dentro do ambiente domiciliar, né, a esposa ou o marido tiveram Covid e não tiveram nenhum tipo de cuidado, né, dormiram na mesma cama, continuam convivendo normalmente dentro de casa, sem uso de máscara nem nada, e aquela outra pessoa, né, ali, do casal, não se infectou, não evoluiu, né, com um quadro infeccioso e não pegou, né, você faz exame e tal, e essa pessoa não pega. Bom, vários desses que estavam invictos, na realidade, acabaram se infectando nessas últimas ondas. Mas alguns realmente se mantêm invictos, se mantêm sem infecção, se mantêm ainda protegidos de alguma forma, e certamente existe alguma explicação imune e genética em relação a isso. Isso tem sido bastante estudado. A gente já sabe que tem alguns fatores de proteção, principalmente em termos de marcadores inflamatórios, tal, de resposta inflamatória, que não permitem que o vírus consiga, mesmo a pessoa entrando em contato com o vírus, não permitem que o vírus se replique ali no trato respiratório superior, que é por onde normalmente o vírus entra, né, pela nasofaringe, pela orofaringe, né, pela boca, pelo nariz, e ali ele vai se replicar até que ele começa a causar quadro sintomático. Então, existe alguma proteção ali, mas é importante essas pessoas entenderem, né, que essa proteção pode desaparecer com as variantes que vão se tornando cada vez mais capazes de causar infecção com uma quantidade menor de vírus, por isso que elas são mais infectantes e por isso que elas conseguem substituir a variante anterior. O Daniel já falou isso antes, né? Uma variante, para se tornar predominante, significa que ela tem uma vantagem em relação à variante que circulava anteriormente. E na grande maioria das vezes, essa vantagem é uma capacidade de causar infecção, né? Com uma quantidade muito menor de vírus, né? O que a gente chama de inóculo, né? Com um inóculo muito menor de vírus do que a variante anterior. Ou uma possibilidade de escape imune maior, né? Fugir dos anticorpos produzidos tanto pela vacina quanto pela infecção por variantes anteriores. Mas, normalmente, isso está associado. Ela tem uma capacidade maior de transmissão, né? Ela infecta mais rápido, mais facilmente, né? Então, ela não precisa de uma quantidade tão grande de vírus para infectar e, ao mesmo tempo, tem escape imune. Impressionante o que é a Covid-19, né? Tudo que os especialistas e pesquisadores conseguiram descobrir dessa doença, mas tem muita coisa que a gente não entende até agora, 2 anos e meio depois, né? Então é só vivendo para saber, né, Cleisla? A doença da incerteza. O meu caso é esse, doutor Alberto. Até hoje não tive ainda, felizmente, espero várias ondas ainda que não tenha. Ó, invicta entre nós. É. Que bom, né? Bom, a live JR dessa sexta-feira chega ao fim. Eu queria agradecer muitíssimo aos nossos entrevistados, Dr. Daniel e Dr. Alberto. Obrigada, voltem sempre. Eu que agradeço a possibilidade de estar aqui. É um prazer. Estamos juntos. Estamos juntos sempre. Obrigada, viu, Dr. Daniel? Eu que agradeço a vocês, a TV Record. Foi uma honra estar aqui com vocês. Sempre que a gente pode informar a população, eu acho que é sempre um ganho. Pois é, com certeza. Cleisla, obrigada também. Até a próxima, parceira. Eu que agradeço, Camila. Muito obrigada, doutor Alberto, doutor Daniel, por esse serviço tão importante, por essas informações. Até a próxima. Live JR chega ao fim. Sexta-feira que vem tem mais. Até já. Até mais.